6 jovens, todos saudáveis e cheios de vida, decidem fazer uma trilha nas montanhas, mas em menos de meia hora, algo terrível acontece. 5 deles estão mortos. Não houve ataque de animais. Não houve uma queda de um penhasco. E a investigação não chegou a lugar nenhum. Essa é a história real e arrepiante do incidente de Hamardaban, um mistério que desafia a lógica até hoje. Estamos em agosto de 1993, no coração da Sibéria, na cordilheira de Hamardaban, um lugar de beleza selvagem e isolada. O grupo era liderado por Lyudmila Korovina, uma instrutora de trilhas extremamente experiente. Com ela, estavam 6 estudantes, todos com um bom preparo físico e acostumados a desafios na natureza. Eles não eram amadores. A equipe estava bem equipada, com roupas adequadas, comida e um plano de rota detalhado. O tempo estava bom, sem previsão de tempestades ou mudanças bruscas de temperatura. Em resumo, tudo estava perfeito. Não havia nenhum sinal, nenhuma bandeira vermelha, nada que pudesse indicar o desastre que estava prestes a se desenrolar. Eles estavam confiantes, preparados e prontos para mais uma aventura. Mas a natureza, às vezes, guarda segredos que nem o mais experiente dos exploradores consegue prever. A tragédia começou de forma súbita e inexplicável. Enquanto o grupo caminhava pela trilha, um dos Rubens Alexander simplesmente caiu no chão. Não foi um tropeço. Ele começou a ter convulsões violentas. Seus amigos, em pânico, viram sangue escorrendo de seus olhos e boca, enquanto ele lutava desesperadamente para respirar. Lyudmila, a líder, tentou ajudar, mas não havia nada que pudesse ser feito. Em questão de poucos minutos, diante dos olhos aterrorizados de todos, Alexander morreu. O choque foi imediato. Como uma pessoa jovem e saudável poderia morrer assim? Do nada. Eles não tiveram tempo nem para processar a perda, porque o terror estava apenas começando. Aquela morte repentina era só o primeiro passo de um efeito dominó mortal que engoliria quase todos eles. O pânico se instalou como uma praga. Logo após a morte de Alexander, outra integrante do grupo, Tatiana, começou a gritar histericamente, dizendo que não conseguia mais andar. E então, um por um, os outros começaram a sucumbir. De acordo com o relato da única sobrevivente, a cena era caótica e aterrorizante. As pessoas começaram a cair, a se contorcer no chão. Alguns gritavam de dor ou medo. Outros, em um delírio inexplicável, começaram a arrancar as próprias roupas, mesmo com o frio da montanha. Era como se uma força invisível estivesse atacando o sistema nervoso de cada um, levando-os à loucura e ao colapso físico. Em poucos minutos, o grupo, que antes era organizado e confiante, se transformou em uma cena de puro desespero. Ninguém conseguia ficar de pé. A líder, Lyudmila, foi a última a cair, morrendo de um ataque cardíaco fulminante no meio do caos. No meio desse pesadelo, apenas uma pessoa conseguiu escapar: Valentina Utochenko. Em completo estado de choque, vendo seus amigos morrendo ao seu redor de uma forma horrível e inexplicável, ela fez a única coisa que podia. Correu sem rumo pela floresta densa, fugindo da força invisível que havia destruído seu grupo. Valentina passou a noite sozinha, exposta ao frio cortante da Sibéria, sem equipamento e com o trauma vivo em sua mente. Por um milagre, dias depois, ela foi encontrada por um outro grupo de turistas que passava pela região. Desnutrida, congelada e psicologicamente abalada, ela foi resgatada, sendo a única testemunha viva da tragédia. Seu testemunho é a única peça que temos para tentar entender o que aconteceu naquela montanha, mas ao mesmo tempo, ele só torna tudo ainda mais misterioso. Quando as equipes de resgate finalmente chegaram ao local, a cena que encontraram era desoladora e bizarra. Os corpos dos 5 jovens e de sua líder estavam espalhados pela área. A primeira coisa que os investigadores notaram foi a ausência de qualquer sinal de luta ou violência externa. Não havia pegadas de animais, nem evidências de um ataque humano. Os corpos não tinham ferimentos graves, como fraturas ou cortes profundos, que pudessem explicar as mortes. Os exames toxicológicos foram realizados, mas os resultados foram inconclusivos.
não apontando para nenhum veneno conhecido. Apesar de todos esses fatos estranhos, como o sangramento e as convulsões, a causa oficial da morte para todos foi registrada como hipotermia. Uma explicação que, para muitos, parece simples demais para um evento tão complexo e violento. Como pessoas experientes poderiam morrer de frio tão rapidamente com um tempo estável? A resposta oficial deixou mais perguntas do que respostas. Diante de um caso sem respostas claras, várias teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu em Hamar Daban. A primeira e uma das mais populares é a de uma liberação súbita de um gás tóxico natural. A região é vulcanicamente ativa e bolsões de gás podem ficar presos no subsolo e serem liberados sem aviso. Um gás neurotóxico poderia explicar os sintomas neurológicos, como as convulsões, o pânico e o colapso rápido. No entanto, nenhuma evidência de um gás específico foi encontrada no local. E essa teoria permanece como pura especulação. Outra teoria aponta para o lado mais sombrio da história da região. Testes militares secretos. A Sibéria foi palco de inúmeras operações secretas soviéticas, incluindo testes de armas químicas e biológicas. Seria possível que os estudantes tenham, por acidente, entrado em uma área contaminada por um agente nervoso experimental? Isso explicaria a rapidez e a violência dos sintomas. O comportamento de arrancar as roupas, por exemplo, é comum em pessoas expostas a certos agentes que causam uma sensação intensa de queimadura na pele. Mas, como era de se esperar, nenhum documento oficial que comprove um teste na área naquela data jamais foi liberado pelo governo russo. Finalmente, existe a teoria de que o grupo foi vítima de um fenômeno completamente desconhecido pela ciência. Os sintomas relatados, uma combinação de colapso neurológico, hemorragia e comportamento irracional, não se encaixam perfeitamente em nenhuma doença ou envenenamento conhecido. Alguns falam em infrassom, ondas sonoras de baixa frequência geradas por fenômenos naturais que podem causar pânico e desorientação. Outros especulam sobre fungos ou plantas tóxicas desconhecidas. A verdade é que a combinação única de eventos em Hamar Daban cria um quebra-cabeça que nenhuma teoria consegue resolver por completo, deixando a porta aberta para as mais diversas interpretações. Mais de 30 anos se passaram, e o incidente de Hamar Daban continua sendo um dos maiores e mais perturbadores mistérios não solucionados da história recente. O que matou aqueles 6 jovens de forma tão rápida e brutal? Foi um gás da terra, uma arma secreta ou algo que ainda não conseguimos compreender? A única sobrevivente carregou esse trauma pelo resto da vida, e as famílias das vítimas nunca tiveram uma resposta definitiva. O caso permanece como um lembrete sombrio de que, por mais que a gente explore o mundo, ainda existem lugares onde o inexplicável pode acontecer. E agora, eu quero saber de você, qual a sua teoria? O que você acha que realmente aconteceu naquela montanha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.